Olá. Bom, o pessoal me pediu de novo, eu sei que eu demorei, então vai mais uma dica de livro científico. Agora não vai ser específico, especializado em neurociência, vai ser em ciência, tá? É lógico que tem neurociência ali no meio, mas não é focado em neurociência. É mais focado em evolução, em primatologia. Então a minha dica do livro de hoje é O Eu Primata. É um livro que não tem nas editoras brasileiras ainda, não tem mais, foi esgotado. É, mas eu sei que tem em PDF, ou de novo, tem que criar demanda, encher o saco das editoras, mostrando que nós queremos mais livros científicos. Já deixa de autoajuda, deixa de literatura de baixo nível e deixa de livros de péssimo conhecimento, qualidade de conhecimento. Então agora a gente tem que exigir que eles façam mais, que tenham esses livros. E o Eu Primata é um exemplo de altíssimo nível de literatura científica. Tá? É Provavelmente, é difícil de falar, né, qual que é o nosso livro favorito, mas eu diria que estaria nos meus top 5 talvez, livros favoritos de ciência. É difícil falar, na hora eu falei, me senti mal aqui agora. Mas certamente um dos livros que eu mais gosto de ciência. O Eu Primata, é do Franz de Waal. Franz de Waal é um primatologista famosíssimo, fantástico escritor científico, e é um livro que também mudou bastante a minha vida também, para até melhorar a minha qualidade de vida, me entender melhor como primata, como um símio, e tirar bastante algumas pressões que a gente cria irreais dentro da nossa característica natural, tá bom? Então vou mostrar aqui a capa do livro e vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, essa aqui é a versão em inglês. Não tenho essa versão em português porque eu não achei na época. Então aqui, ó, Our Inner Ape, Franz de Waal, A Leading Primatologists Explain Why We Are, Who We Are. É muito interessante. Esse livro, como eu falei, é um dos meus favoritos mesmo. E ele está dividido em 6 partes. Ele tem Apes in the Family, então para a gente entender bastante como são os diferentes níveis evolutivos, ou diferentes, eu diria mais ramificações evolutivas da família dos primatas. O segundo, ele fala aqui sobre poder, e é muito interessante, ele mostra exemplos de jogo de poder, de manipulação, de maniqueísmo pesadíssimo entre chimpanzés, dentro de sociedades de chimpanzés. É, é, é bem interessante entender como é a dinâmica de poder, de hierarquia, de interação social deles, a cultura deles. Em relação ao sexo, então vai mostrando bastante poder, em relação ao sexo, o poder também em relação ao sexo. Mas o que é interessante nesse capítulo é que ele joga, aqui ele fala muito sobre chimpanzés, e nesse de cá ele fala mais sobre bonobos. E ele faz sempre uma comparação entre os dois, bonobos e chimpanzés nesse de cá, tá? Em todos os capítulos, na verdade. Violência, ele mostra a violência naquele mito que a gente tem na nossa cabeça, que o ser humano é mais violento que os outros animais, o ser humano é o único animal que mata por prazer. A gente vai ver que, na verdade, não é. Um dos únicos relatos de animais que não tem até hoje, na verdade, um dos únicos animais que até hoje não tem relato de infanticídio, ou seja, matar um bebê só por matar, é bonobo. O resto, todos matam por matar, tem jogo de poder com assassinato, é pesado. Essa parte é bem triste. No outra parte, no quinto, mostra o kindness, seria a nossa bondade ou empatia, essa parte interessante sobre como os primatas também se ajudam. Ele dá um exemplo muito bonitinho do gorila, em que um dos filhotes dele, nasce com trissomia do síndrome de Down, tá? E ele nasce com trissomia cromossômica e ele trata o filhotinho dele maravilhosamente bem. É muito interessante, todos eles são legais, e Bipolar Ape mostra que nós, humanos, nós temos isso tudo. E tanto do lado do chimpanzé quanto do lado do bonobo. Tá? Então é muito interessante o livro, mostrando todas essas características naturais que a gente tem. Como vocês podem ver, eu sempre tenho aqui bastante anotações, porque eu gosto de anotar, eu falo que eu gosto de discutir com o autor, porque quando você está discutindo durante o livro, você ganha, né? Porque ele não responde. Melhor coisa do mundo. E aí, ele tem aproximadamente 260 páginas. E o que é interessante, lembrando novamente, como é um livro de um cientista, ele tem bastante, aqui, lógico que tem um índice remissivo, mas ele tem bastante referência bibliográfica também. Vocês podem observar, ó, tem várias fontes
bibliográficas, dá foco, não deu foco, então, tem bastante fonte bibliográfica para montar o raciocínio dele e mostrar os exemplos da natureza, dentro da natureza. É excepcional livro. Aí vocês podem ver aqui, ó, uma revisão da Nature, falando como Flazeval cobre o tópico com grande conhecimento, sabedoria e sutileza. Tá? Ele é um excepcional livro. Para mim, como eu falei, um dos melhores livros no topo da minha lista. Fechar, é isso. O livro é, como eu falei, é um livro sensacional. Eu sou fãzaço desse livro. Me tocou muito esse livro. E ele mostra, então, o exemplo desses dois primatas que são muito próximos da gente, 99% de similaridade geneticamente falando, chimpanzé e bonobo. Ele dá outros exemplos, né, de gorilas, babuínos, então ele dá outros exemplos também, mas ele foca principalmente nesses dois que são mais próximos do humano. Então, chimpanzés e bonobos, todo mundo sabe que eu falo dos dois, né? Chimpanzés, como ele tem uma característica mais hierárquica, macho dominante, mais agressivo, tem teor de quase psicopatia em vários casos de alguns primatas, é realmente muito pesado a violência, a agressividade do chimpanzé. Apesar que ele não é o mais agressivo, tá? É só porque ele faz o contraste com o outro lado, que é o bonobo, que é mais empático, ele é mais dominado por fêmeas, ele tem menos briga hierárquica, ele gasta mais tempo tendo mais relações sexuais, ele acaba tendo relação sexual homossexual, heterossexual, masturbação, sexo oral, sexo anal, tem de tudo, tá? É bem interessante o bonobo e, de novo, dominados por fêmeas com uma coisa com baixa agressividade. E dá um dos exemplos que eu acho interessante, já vou estragar o livro, é quando vários chimpanzés se encontram, é comum eles brigarem, gangues diferentes brigarem. E vários bonobos, várias tribos de bonobos se encontram, eles sentam e ficam parados, meio assim, olhando para além, sentadinho um do lado do outro, às vezes faz um cafunézinho, tem uma relação sexual e depois eles vão embora para casa. Então não tem a briga por esse território. Mas é isso que eu queria contar para vocês. Leiam, vocês vão amar esse livro. Depois vocês me contam, tá bom? Gente, já tem aí quase 2 meses, um mês e meio de quarentena, a gente está se segurando. Se segurem, a gente está conseguindo controlar. O fato de a gente não ter a crise aqui agora é sinal de que a gente fez certo. E no final, a gente vai estar vivo, sobrevivendo, e vocês vão me dar um abraço, que todo mundo está me prometendo, tá bom? Beijão para vocês.